Olá, tudo bem? Nesse vídeo, vamos ver como armazenar, recuperar e excluir dados na memória RAM através da classe DataTable com o C#. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Neste vídeo, vamos usar um formulário comum. Isso daqui é um label. Se você quiser saber como que coloca uma imagem dentro de um label, eu vou deixar um link de um vídeo na descrição. Esse daqui tudo é label também. Esse aqui é outro label. Você arrasta um label para cá. F4 para propriedades. Esse label vai chamar LBL em minúsculo ID. LBL ID. Lembra que maiúsculo e minúsculo faz diferença no C#. O que eu mudei aqui? O auto size é false. Coloquei uma cor de fundo. O border style é fix single. E no texto não tem nada. Esses dois aqui são text box. Arrasta então dois text box para cá. Esse primeiro text box chama txt e-mail. Txt está em minúsculo, e-mail começa com maiúsculo. O max len dele está a 120, ou seja, só vai caber no máximo 120 caracteres dentro do text box. E a propriedade character casing ou character casing está como lower. Isso significa que tudo que entrar dentro de txt e-mail vai ficar em minúsculo, porque e-mail se escreve em minúsculo. Já esse aqui é o txt nome. O max len dele também é 120. E esses três aqui são botões. Arrasta aqui um botão, 2 e 3. Esse primeiro chama btn, ok. Btn está em minúsculo. O texto dele é ok. Essa é a parte que importa. Esse aqui é o btn excluir. O texto dele é excluir. Esse é o btn classificar. E o texto dele é classificar. Se você não sabe como desenhar um formulário, eu vou deixar uma playlist na descrição do vídeo para você assistir. Aqui você arrasta um DataGrid View, vai ter o nome padrão dele, DataGrid View 1. Eu vou pressionar a tecla F7 para ir para o código. Aqui no começo do programa, dentro da classe Form1, mas fora dos métodos, eu vou instanciar um DataTable chamado DT. Aqui dentro do construtor, eu tenho aqui public form1. Você só tem isso aqui, inicialize componente. Você vai chamar o método configurar tabela e esse método está logo aqui embaixo. Está aqui, configurar tabela. Começa aqui e termina aqui. O que faz esse método? Esse método cria as colunas do meu DataTable. Então aqui, ó, DT, que era o nosso objeto DataTable, está aqui. Column add, vai adicionar uma coluna. O nome dessa coluna vai chamar ID e o tipo do dado que vai ficar nela, vai ser armazenado nesta coluna, é um inteiro. Aí eu tenho aqui a outra coluna, que é a coluna e-mail. O tipo desse dado é string. Então, e-mail vai ser uma cadeia de caracteres. Aí mais uma coluna chamada nome, também é uma string. Então, eu tenho três colunas. O ID, o e-mail e o nome da pessoa. A coluna ID, ela vai ter uma característica especial. Ela vai ser auto-incremente. O que é auto-incremente? Ela vai ser gerada, esse valor vai ser gerado automaticamente. Nós não vamos inserir esse dado. Esse dado vai gerar
pelo próprio data table. E esse auto-increment seed significa o número inicial. Então vamos lá, o que vai acontecer? Eu cadastrei, por exemplo, o e-mail devanirpaz@gmail.com. Quando eu inserir esse dado dentro do data table, ele vai ser o 1. Por quê? Porque está começando em 1. Se aqui tivesse 15, ele seria o 15. Aí o próximo seria o 16, o 17, o 18. Como eu coloquei 1, o primeiro vai ser o ID1, o segundo vai ser o ID2, 3, 4 e assim por diante. Cada e-mail que eu inserir dentro do data table vai ter um ID diferente e vai ser incrementado automaticamente. Aqui, se aqui tivesse assim, ó, DT, que é o meu data table, case sensitive, significaria que ele ia considerar maiúsculo e minúsculo como diferente na hora que eu fizesse um filtro dentro do data table. O padrão é false, ou seja, ele desconsidera maiúsculo e minúsculo. Então, devanir em minúsculo e devanir em maiúsculo é a mesma coisa se isso aqui não, se essa propriedade case sensitive não tiver true. E aqui eu estou associando o data table ao meu data grid view 1, que é esse objeto aqui. Por quê? Porque o data table ele é um objeto que fica na memória e ele não tem um visual. Eu não consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Então nós usamos esse data grid view que está aqui apenas para ver os dados que estão dentro do data table. Ele não vai ter nenhuma influência no que nós vamos fazer aqui neste exercício, a não ser para a gente visualizar os dados. Vou voltar aqui no design, aqui no botão OK, 2 cliques. Eu tenho aqui dentro do clique do botão btn OK, eu tenho um método validar form, outro método atualizar linha e outro método limpar form. Então o que ele vai fazer? Primeiro ele vai validar se os dados que estão aqui no formulário estão corretos, antes de eu atualizar. Se ele estiver correto, eu vou atualizar. Se não estiver correto, eu não vou atualizar. Se eu atualizar, eu vou limpar o form, eu vou limpar os dados que estão aqui no formulário para um novo registro. Vou descer aqui, o método validar form está aqui. Então esse método está checando se txt e-mail está vazio. Se ele estiver vazio, ele vai solicitar que o usuário preencha o campo. Vai fazer a mesma coisa para o txt nome. E se ele tiver errado, ele vai retornar falso. Se ele tiver correto, ele vai retornar verdadeiro. Então, ele só é verdadeiro se txt e-mail e txt nome tiver algum conteúdo. Do contrário, ele é falso. Vou descer. Aqui eu tenho atualizar linha. Ele está verificando se o ID é igual a 0. Quem é o ID? Então, eu tenho aqui, ó, atualizar form. Estou passando isso daqui, ó. Que é o quê? É o conteúdo que está em LBL ID. Conteúdo que está aqui, nesse controle, LBL ID. Por que eu concateno com 0? Porque esse controle ele pode estar sem nada lá dentro, sem nenhum número. Não tem 0, tem nada. Então eu concateno com 0, porque aí se ele não tiver nada vai ficar com 0. Senão a conversão vai dar erro. Vou lá no atualizar linha, cliquei o botão direito, ir para a definição. Então, eu vou receber aquele ID, que veio do LBL ID. Se ele for 0, eu vou adicionar uma linha. Aqui, ó, eu adiciono uma linha no data table row add. O primeiro parâmetro é a primeira coluna, que era o quê? O ID. Como o ID está gerando automaticamente, que foi lá em cima que nós definimos que ele era autoincremento, eu vou fazer assim, ó, vou pôr uma bandeira aqui, ó,
Então, eu pus um indicador aqui. Vou voltar aqui na definição. Aqui nós falamos que o ID, vou por outra bandeira aqui, ó, outro indicador. Que o ID era autoincremento, é true. Então ele vai ser gerado automaticamente. Voltei lá no método atualizar linha. Aí passei a segunda coluna, que é o e-mail, e a outra que é o nome, que são esses dois dados que vieram do formulário. E assim que a gente atualizar essa linha, vou voltar aqui ó, no clique do botão. Eu atualizei a linha, eu vou limpar o formulário. Limpar o form está aqui, embaixo. Que é o quê? Eu vou limpar os dados que estão aqui dentro para poder digitar outro. Então agora eu vou executar o programa. Então eu digitei um e-mail e vou clicar no OK. Como os dois campos estão preenchidos, ele nem vai passar aqui no validar, ele vai direto lá no atualizar linha. Tá aqui, ó. Nós colocamos esse Data Grid View só para dar uma olhada nos dados que estão dentro da memória. Vou clicar o botão direito aqui e ir para a definição. Tá aqui a definição. Ele passou aqui, esse ID aqui, esse LBL ID era 0, que foi passado aqui como parâmetro. Como ele era igual a 0, ele adicionou a linha. E veja que o ID foi gerado automaticamente. Eu vou fazer mais um. Eu vou tentar digitar em maiúsculo. Eu liguei o Caps Lock. Ele não deixou entrar como maiúsculo, por causa daquele character casing lower. Eu vou deixar assim e vou clicar no OK. Nome completo é obrigatório. Então, o que aconteceu? Eu cliquei o botão OK, ele veio no validar form. O validar form passou aqui em TXT e-mail, estava preenchido. Só que passou aqui em TXT nome não estava vazio. Aí ele fez o quê? Nome completo é obrigatório, está aqui, ó. E vai reposicionar o cursor aqui dentro desse TXT nome. E o resultado vai ser falso. Agora eu coloquei um nome completo, ele vai passar aqui e vai vir aqui para o atualizar. Vai incluir mais um. Veja que ele já gerou o ID 2. Eu não coloquei ID nenhum. Mas veja isso agora. Esse e-mail já está lá no Data Table. Só que o que acontece? Aqui não está 0. Vai passar 0 aqui, vai incluir de novo. Ó. Acabei criando dois registros para o mesmo e-mail. Nós não queremos isso. Nós queremos que se ele digitar um e-mail que já existe, ele venha aqui para ser alterado. Nós vamos fazer isso. Vou fechar aqui. Vou no Design. Vou aqui em TXT e-mail, F4. Vou clicar aqui no raio, que são os eventos. Quando sair dessa caixa TXT e-mail, eu quero que chame um método que me traga a informação que tiver dentro do meu data table, caso aquele e-mail já exista. Então eu vou no evento leave. O evento leave ocorre quando o cursor sai de dentro do text box. Vou clicar assim, 2 cliques. Então evento leave, eu vou pôr um código aqui. Então eu estou chamando um método chamado getEmail. Vou colocar o método aqui embaixo agora. Então esse é o método. Começa aqui e termina aqui. Vai ficar 2 fecha-chaves aqui embaixo. Então, quando ele sair do foco do TXT e-mail, que é esse controle, quando ele vier para cá, quando ele sair daqui de dentro, não importa para onde ele vai, esse método aqui, getEmail, vai ser invocado. O que está sendo feito aqui? Está sendo feito um filtro. Está pegando o objeto DT, que é o meu data table, e está usando o método select. Vai filtrar pela coluna e-mail.
usando como parâmetro o e-mail que foi passado quando o método foi invocado. Observa que tem entre apóstrofo. O que isso daqui faz? Ele vai retornar um array desta seleção. Se tiver uma linha, vai voltar uma linha. Se tiver 5 linhas, vai retornar 5 linhas. No nosso caso, vai sempre retornar uma. Por quê? Porque nós estamos fazendo igual. A gente não está fazendo um like ou coisa desse tipo. Vai retornar vários registros. Se ele retornar alguma coisa, o len de row, que é um data row, é uma linha. Vai ser maior que 0. Vai ser 1, na verdade. Podia pôr aí igual a 1 também. Se isso acontecer, é porque ele encontrou aquele e-mail. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados do data table, que está nessa linha aqui, na linha row, e vai atribuir aos meus controles do formulário, a esses controles que estão aqui. Ou seja, se eu encontrar aquele e-mail, eu vou pegar o ID dele e vou pôr em LBL ID. Vou pôr aqui. Então agora o ID não vai ficar 0, não vai ficar branco, vai ficar com algum dado. E vai pôr o nome, vai pôr o e-mail no txt e-mail e o nome no txt nome. Então já é o bastante. Vamos fazer lá. Eu executei. Então eu tenho aqui 2 e-mails. Eu agora vou colocar o e-mail, esse e-mail aqui, repetido. O que ocorreu? Quando eu pressionei a tecla Tab, ou cliquei aqui embaixo, ocorreu o método leave desse objeto, desse controle, o txt e-mail. Aí ele chamou esse método e passou o quê? Passou o e-mail aqui, o e-mail, ó, txt e-mail. O e-mail veio para cá e aqui ele fez um filtro e encontrou, por quê? Porque estava aqui, ó, essa linha aqui já existia. Aí ele pegou os dados que estavam aqui nessa linha e atribuiu ao controle, por isso veio aqui. Isso já estava aqui, então não teve nenhum efeito visual para nós, mas o nome teve. Vou pôr assim. Vou clicar OK. E nada aconteceu, ele continua igual. Por quê? Porque eu preciso consertar um método. Vou fechar aqui. Qual o método que eu preciso consertar? É o método que atualiza. Vim no design, vou aqui no botão OK. Esse método aqui, atualizar linha, ele só está incluindo linha até agora. Vou aqui para definição. Olha aqui, ó. Só faço alguma coisa se o ID for 0. Se não for 0, não faço nada. Vou modificar isso aqui. Então, eu modifiquei. Até aqui estava escrito. Eu escrevi daqui para baixo. Daqui até aqui. Então, se o ID for igual a 0, vai adicionar uma linha. Mas se ele não for igual a 0, é porque tem um número lá no ID. Tem um número aqui, no LBL ID. Então, o que eu vou fazer? Esse número foi passado aqui, ó, no parâmetro do método. O que eu vou fazer? Vou pegar esse ID, olha aqui, ó, e vou fazer aquele mesmo select que eu fiz para trazer na tela, que nós usamos no método getEmail. Estou usando então o select, só que agora eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando o campo ID, e o campo ID é um número, então não tem apóstrofe aqui. Então, se ele encontrar um ID com aquele número, que está lá em LBL ID, ele vai trazer para o row, que é uma linha. No caso, sempre vai achar um também. Então, o que eu estou fazendo? Estou verificando se achou algum registro. Se ele for igual a 0, é porque não achou. Se ele for maior que 0, é porque achou pelo menos um. Então, se ele achar, ele vai pegar o dado que está em txt e-mail e vai pôr na coluna dessa mesma linha que ele encontrou. E vai pôr o txt nome na coluna nome da linha que ele encontrou no data table. Vamos executar e ver. Então, eu tenho 2 linhas no meu data table. Eu digitei um e-mail que já está aqui no data table. Aqui é o data grid, viu?
Nós estamos só usando ele porque a gente não consegue enxergar o data table. Então está aqui. Agora, veja que tem um número do ID. Eu vou alterar assim tudo para maiúsculo. Aqui está minúsculo, olha aqui. Quando eu clicar o OK, ele virá para cá. Esse ID vai vir o 1 aqui, ó. Então não vai entrar aqui, vai entrar aqui. Ele vai encontrar essa linha aqui. Se ele vai encontrar essa linha, esse len vai ser 1. Então ele vai entrar aqui dentro, porque ele é maior que 0. 1 é maior que 0. Vai pegar o txt e-mail e vai pôr em e-mail. Nem precisava, mas também não tem importância. E vai pegar o que está em txt nome, que é esse controle, e vai por dentro da coluna nome, vai por aqui. Vou clicar o OK, atualizou aqui, sem criar um outro registro. Agora, quando estiver assim, eu quero clicar no excluir e quero que ele exclua a linha correspondente ao registro que tiver aqui no formulário. Então, vamos fazer isso. Vou aqui no Design. 2 cliques no botão excluir. Então, dentro do clique do botão excluir, eu tenho esse código. Começa aqui e termina aqui. Ele está chamando um método excluir linha. Ele está definido logo aqui embaixo. E termina aqui, que é o clique. E esse excluir linha começa aqui e termina aqui. Então, antes de excluir, ele está vendo se tem algum ID aqui em LBL ID. Por quê? Porque se não tiver nenhum ID ali, não tem nenhum registro ou nenhuma linha que está dentro do data table. Mas se tiver um conteúdo ali, um número, ele vai fazer a pergunta. Isso aqui é uma linha só. Deseja excluir? Se ele responder sim, ele vai invocar o método excluir linha e depois vai limpar o formulário e posicionar no txt e-mail para um outro registro. Vou executar. Então eu tenho aqui 3 linhas. Se eu clicar aqui no excluir, não vai fazer nada, porque LBL não é diferente de aspa. Ele é igual. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer só isso aqui e clicar, ele continua não sendo. Ó. Eu preciso trazer aqui, ó, ter um ID aqui em cima. É isso que está valendo aqui dentro. Então, quando eu clicar no excluir, ele passou por essa mensagem, essa daqui. Desejo excluir é isso. Validar é o título. Yes, no é esse daqui, sim ou não. E esse question é esse daqui. Então, se eu responder que não, ele não faz nada. Se eu clicar no excluir e responder que sim, ele vai invocar o método excluir. Ele passou aqui, passou aquele ID que estava, que era o 2, fez aquele mesmo select de sempre, a linha era maior do que 0, ele encontrou a linha. Aí ele fez o quê? Ele invocou o método delete, o método delete, do objeto row. Ou seja, ele apagou aquela linha. Linha de onde? Do data table que nós criamos, o DT. Aí ela não está mais aqui. Se eu fizer isso daqui. Tá lá. Observa aqui, ó. 1. Ivanir Paz. Sim. Agora só tem Bianca. Tá, e se eu quiser classificar, colocar na ordem. Vamos fazer isso. Vou aqui. 2 cliques no botão classificar. Vou por esse código. DT é o meu data table. Quero que a visualização dele seja ordenada pelo quê? Por nome. Nome é o nome da coluna. Eu vou tirar todas as bandeiras aqui, ó. Sim, vou pôr ela aqui. Então tem um indicador aqui. Vou lá onde eu defini a tabela, tá aqui, ó, nome. Nome.
é uma das colunas da nossa tabela. A outra era e-mail e a outra era ID, a outra coluna. Cliquei aqui na setinha, voltei para cá. Então, eu estou classificando pelo nome. Eu podia classificar pelo e-mail ou pelo ID. Esse ASCII é de ascendente. Poderia ser descendente. Mas eu vou deixar ascendente. É de A para Z. A ordenação, a classificação. Se tivesse descendente, era de Z para A. Executei. Então, eu tenho aqui no meu exemplo 4 e-mails. Observa que eles estão na ordem de ID, porque foi a ordem de entrada. Então, quando eu clicar aqui no classificar, ele vai executar isso aqui. Aqui eu estou classificando pelo nome. Esse aqui é o nome da coluna. Essa é nome, essa é e-mail, essa é ID. Cliquei no classificar e ele colocou na ordem alfabética. O Data Table é a representação de uma tabela na memória RAM do computador. Você lembra do vídeo A Arquitetura de von Neumann? Quando eu gravo na memória RAM, quando saio da aplicação, eu perco os dados. Então, eu preciso transferir os dados da memória principal para a memória secundária ou memória auxiliar. Ou seja, eu tenho que tirar da memória RAM e colocar em um arquivo, num HD, num pendrive, numa memória permanente ou numa memória de longo prazo. Mas isso nós vamos fazer num outro vídeo. Se você não assistiu o vídeo de arquitetura de von Neumann, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É importante você entender esse funcionamento básico do computador. O que eu queria te passar nesse vídeo era isso. Se você gostou, deixa o seu like, faz o seu comentário para eu saber o que você está pensando. Se inscreva no canal para receber as notificações e até o próximo vídeo.